Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor com os irmãos. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos falar um pouco sobre essa passagem, uma passagem muito interessante, é uma passagem muito conhecida, mas certamente nós vamos aprender muito com a palavra do Senhor a respeito dessa situação que esta mulher vive e do seu comportamento. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Amados, nós vemos aqui a história de Eucana, Ana e Penina. Ana e Penina, elas eram esposas de Eucana. Penina havia tido filhos. Ana, ela estava estéril. E o texto bíblico claramente diz, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. É engraçado porque muitas vezes a gente vai se perguntar, será que o Senhor queria causar dor, sofrimento em Ana? Claro que não. Deus tem um propósito com a vida de Ana, não só para trazer ensinamentos para esta época, mas para os nossos dias, os dias de hoje. Veja, Ana passava por grande aflição, por grande luta, porque Penina zombava de Ana, irritava Ana, humilhava Ana, porque Ana não tinha filhos e não conseguia dar filhos ao seu marido. E isso naquela época era de tamanha importância, era muito importante que a mulher pudesse dar filhos ao seu marido. Mas Ana, ela nunca deixou de cumprir os seus compromissos com o Senhor. Ela sempre subia à casa do Senhor, ainda que todas as vezes que ela fosse, Penina a irritasse, Penina zombasse dela, Penina a humilhasse. O seu marido não, Eucana, possivelmente, a primeira esposa de Eucana, possivelmente tenha sido Ana. Mas Ana não pôde lhe dar filhos, então ele acabou se casando também com Penina para ter filhos. Mas Eucana, o texto mostra claro o quanto ele a amava, o quanto ele cuidava da sua esposa Ana. E veja o que diz então este homem, porque ele vê a sua esposa, a Ana, chorando, e não comia quando ia à casa do Senhor. Versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana se mostrava um bom marido, mas essa mulher vivia um grande sofrimento. O coração triste, amargurado, chorava, não comia, tudo isso quando ela ia à casa do Senhor. Ali ficava mais intenso esse problema. Veja, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana. Ou seja, ela tomou uma atitude diante daquela situação. Ela não se voltou contra a sua oponente, ela não culpou o seu marido, ela não derramou a sua angústia sobre as pessoas, mas ela se levanta, ela toma uma atitude e ela então vai buscar a solução naquele que tem todas as soluções. Ela, com amargura de alma, ou seja, ela estava sofrendo muito, ela ora ao Senhor e chora abundantemente. Eu posso dizer aos irmãos que Ana pega o fardo pesado que ela carregava e coloca diante do altar do Senhor. Ela certamente já vai sentir um grande alívio, porque o Senhor sempre está pronto a nos ouvir, está sempre atento à nossa vida, ao nosso sofrimento, às lutas que passamos. O nosso Deus, ele não fica inerte ao nosso sofrimento. E eu gostaria de lembrar aos irmãos que o próprio texto bíblico diz que o próprio Senhor havia deixado Ana estéril. Ana, ela não se volta contra o seu marido, ela não reage às provocações da sua rival, muito pelo contrário, ela vai buscar a solução no Senhor. Ela se derrama na presença do Senhor. E ela faz um voto dizendo: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Me parece aqui que ela faz o voto do Nazireu, muito conhecido com o voto de Sansão, muito parecido com o voto de Sansão, mas ela promete dedicar este filho ao Senhor, entregar nas mãos do Senhor esse filho, que ela pede que seja um filho varão. Ela é totalmente sincera de coração com o Senhor. E claro que humanamente ela pede ao Senhor que volte a sua atenção para o sofrimento dela. A oração de Ana é pedindo que o Senhor se atente para o sofrimento que ela passava. Ela se sentia muito envergonhada, muito entristecida. Mas, amados, Ana, ela toma uma decisão que todo crente deve tomar diante das suas lutas. O crente pode se sentir amargurado, pode se sentir entristecido, mas ele precisa saber de onde vem a solução dos seus problemas. Aonde ele deve buscar o socorro para aquilo que ele tem passado, para aquilo que ele tem lutado. E Ana então nos mostra isso, porque ela vai para o altar do Senhor e ela coloca diante do altar do Senhor o seu fardo, um fardo pesado que ela carregava. Veja, demorando-se, versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Era muito comum quando as pessoas subiam para orar na casa do Senhor, elas orassem em voz alta, mas Ana, ela nos mostra que a sua oração é uma oração íntima, é uma oração dela e do Senhor, que ela faz para o Senhor, ela ora com o seu coração, ela não precisa que ninguém saiba do seu problema, porque a solução dela não vem das pessoas, mas vem do trono da graça de Deus, e ela certamente sabe que ela não precisa emitir sons, mas que ela precisa se derramar na presença do Senhor, e é isso que ela faz. E quando ela age desse jeito, e em função de que as pessoas iam para lá e oravam em alta voz, Eli a tem por embriagada. Veja, versículo 14, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, ou seja, eu não tenho paz de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, e seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amados, uma vez que ela toma a decisão de colocar o seu fardo diante do Senhor, todo o seu corpo reflete que agora ela já não carrega mais esse fardo. Independente da resposta de Deus, independente se Deus iria dar o filho a ela ou não, agora ela já se sente melhor. Toda aflição, toda angústia, tudo isso foi deixado no altar do Senhor. Agora ela passou a comer, o seu semblante já não era mais triste, pelo simples fato dela entender que o Senhor está pronto a nos ouvir, que Ele quer que nós o busquemos e coloquemos diante do seu altar aquilo que tem nos angustiado, nos entristecido, aquilo que tem feito com que o fardo seja muito pesado. E ela fez isso. Agora ela não está mais triste. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Veja, agora o seu marido, Ana, antes mesmo da resposta do Senhor, eles levantam-se e adoram o Senhor. Amado, nós não devemos adorar a Deus pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ana ainda não havia recebido a bênção, ela ainda não havia recebido o milagre, mas ela entende que independente da resposta do Senhor, o Senhor é digno de adoração, de louvor, de glória. Só a Ele pertence toda a majestade, todo o poder. Ana, ela adora o Senhor, porque agora ela está mais leve,
Porque ela sabe que o nosso Deus é um Deus de perto e não de longe, um Deus que ouve o clamor do seu povo e que responde. É claro que ele responde segundo a sua própria vontade, mas ela já não sente mais o fardo pesado, ela já não sente mais a angústia, e isso é motivo de adoração no coração de Ana. Veja, então Eucana vai coabitar com Ana, sua mulher, e é claro que o Senhor agora vai dar resposta à oração de Ana. Diz a palavra do Senhor, no versículo 19, lembrando-se dela o Senhor. Versículo 20, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Agora sim, a resposta à oração de Ana. Deus ouviu e respondeu à oração desta mulher. Amados, a resposta do Senhor veio porque Ana orou. E nós precisamos entender a importância da oração. Nós precisamos entender a importância de colocarmos o nosso fardo diante do Senhor, que independente da resposta que venha do Senhor, Ele continua sendo digno de oração, de louvor, de toda adoração. Que o nosso Deus, Ele não é adorado porque Ele atende o nosso clamor, Ele é adorado porque Ele é Deus. Independente do que Ele vai fazer, se Ele vai nos dar a bênção, se Ele vai fazer um milagre na nossa vida ou não, nós precisamos adorá-lo. Ana já se sentia leve, o fardo já não pesava mais, ela já estava alegre. O seu marido a procura e tem o seu momento de intimidade com ela. E Deus então se lembra dela, ouvindo a oração dela. E ela engravida e tem um menino que ela pediu. Veja, versículo 21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, disse a seu marido, quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fique até que os desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Mas também me chama a atenção que essa mulher é uma mulher casada. E ela não toma uma atitude sozinha. Ela toma uma atitude de acordo com o seu marido. E o marido a apoia, dizendo, não, faz aquilo que está no seu coração. Então ela fica amamentando para que o seu filho possa crescer, até o momento de ser desmamado. Amados, nós vemos aqui uma história de alguém que sofreu muito, que foi perseguida, que foi humilhada, que foi zombada por uma oponente, uma mulher que havia tido filhos, mas ela não se deixou abater pelas críticas, pela perseguição, muito pelo contrário. Ela também não reagiu contra a pessoa e também não derramou a sua angústia no seu marido. Muito pelo contrário, ela buscou o altar do Senhor para transferir para o Senhor todo o peso que ela carregava, para derramar as suas lágrimas diante do Senhor. E tudo isso ela fez através da oração, clamando ao Senhor por socorro, pedindo ao Senhor que se atentasse para a situação dela, na certeza de que se fosse da vontade de Deus, Deus poderia dar a ela o filho que ela tanto desejava. Ela ainda não havia tido a resposta do Senhor se teria o filho ou não, mas ela adorou a Deus independente da resposta. E é claro que o Senhor se agradou de Ana, é claro que o Senhor respondeu a oração de Ana de uma forma favorável, lhe dando o filho que ela tanto desejava. Ana também vai cumprir o seu voto, pois ela fez um voto diante do Senhor, de entregar o seu filho no altar do Senhor, de dedicá-lo à casa do Senhor, ao serviço do Senhor. Ana então vai cumprir o seu voto. Veja, versículo 24. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher, que aqui esteve contigo orando ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera.
Agora, Ana já não é mais aquela mulher sofrida, angustiada, muito pelo contrário, ela é uma mulher que testemunha, ela é uma mulher que conta para o outro aquilo que Deus fez na sua vida, o milagre que Deus realizou. E ela está contando aqui para Eli, então, dizendo: olha, eu sou aquela mulher que estava orando ao Senhor, pedindo um filho ao Senhor, a quem Ele concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também, veja, versículo 8, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, porque todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Agora, Ana adora o Senhor. Mais uma vez, adorou antes, sem saber qual seria a resposta do Senhor. Tendo recebido o milagre do Senhor, ela o adora mais uma vez. Amados, certamente essa passagem não foi para causar sofrimento e dor em Ana, mas para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Ana, pudesse nos trazer ensinamentos. Sempre haverá pessoas que vão nos perseguir, falar coisas que nós não gostamos, que vão até usar de palavras que nos entristecem. Mas tudo aquilo que nos angustia não deve ser usado para atacar o outro. Muito pelo contrário, nós devemos sempre buscar o altar do Senhor. Devemos orar entendendo a importância da oração. Se Deus nos ouve, então Ele se agrada da nossa oração. A cada vez que nós o buscamos, a cada vez que nós nos derramamos no altar do Senhor, o Senhor está pronto para nos ouvir. Não quer dizer que Ele vai nos responder com aquilo que desejamos, mas Ele sempre nos ouve. E nós vamos sair da presença do Senhor diferente. Ana, quando se derramou na presença do Senhor, toda a angústia, toda a preocupação, toda a tristeza ficou para trás. Veja, no versículo 18 diz assim, do capítulo 1 do livro de 1 Samuel: e disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Só pelo fato dela se colocar na presença do Senhor, dela se derramar na presença do Senhor, o semblante dela mudou. Por quê? Porque aqueles sentimentos que ela carregava dentro dela já não estavam mais lá. O Senhor havia nutrido ela de outros sentimentos. Agora o semblante dela é o semblante de alguém alegre, feliz, a ponto de adorar a Deus. Possivelmente essa mulher, até para adorar a Deus, quando ela carregava todos esses sentimentos, ela tinha dificuldade. Mas à medida em que ela entregou no altar do Senhor isso, à medida que ela se colocou diante do Senhor, que ela orou, que ela se derramou na presença do Senhor, toda angústia, toda tristeza, tudo isso foi arrancado de dentro dela, independente da resposta do Senhor, se favorável ou não, porque ela tem motivo para adorar. E o motivo não é a resposta favorável, mas é a presença de Deus. Quando ela se colocou na presença de Deus, a condição dela, a situação dela se transformou. Mas Deus é tão maravilhoso que ouviu a oração dela e atendeu o pedido dela. Ou seja, deu a ela o filho que ela tanto desejava. E ela, como uma mulher de Deus, uma serva fiel a Deus, ela cumpre o seu voto. E agora ela consagra, ela entrega o seu filho a serviço do Senhor. E mais uma vez ela adora o Senhor. Veja, eu não vou ler todo o capítulo 2, mas faço questão de ler pelo menos o versículo 1 e o versículo 2, amados. Porque tudo isso vai resultar em louvor. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, o título diz o Cântico de Ana. Ana agora tem motivo para cantar. Ana agora tem motivo para louvar. Veja, tudo isso foi feito para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Ana, para que Ana louvasse a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus.
Amados, isso é apenas uma pequena parte do cântico de Ana, de uma mulher que sofria, atribulada, angustiada, de uma mulher triste, amargurada, porque ela não tinha filhos. Mas Deus tinha um propósito na vida desta mulher: manifestar a sua glória, trazer ensinamento para nós, que diante das lutas, diante das dificuldades, diante das batalhas da vida, nós temos um Deus que é todo-poderoso, que é vivo, que é verdadeiro, um único Deus que está pronto a nos ouvir e a receber o fardo que nós carregamos para que nós não tenhamos que carregar. Ele muda o nosso ânimo, transforma a tristeza em alegria, transforma a falta de esperança em certeza. Ele transforma aquilo que era impossível em possível, pois era impossível para Ana, pois Ana era estéril. Mas o que o nosso Deus não pode fazer? Não existe o que Ele não possa fazer. Por isso, amados, eu quero terminar essa mensagem, essa curta e breve mensagem, dizendo a você que essa mulher, ela não desistiu, ela perseverou em oração. O texto diz, lá no versículo 7 do capítulo 1, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, aquela não era a primeira vez, mas Ana nunca deixou de ir à casa do Senhor, porque ela era perseguida por Penina, porque ela estava triste, porque ela não tinha filhos. Muito pelo contrário, ela perseverou indo à casa do Senhor, sempre orando, sempre buscando a presença do Senhor, sempre se derramando na presença do Senhor, na certeza de que Deus ouve e responde a oração do seu povo. E ela, então, recebeu aquilo que ela tanto desejava, o filho que ela tanto queria ter. Cumpriu o seu voto, sim. E tudo isso foi motivo de adoração e de louvor. É isso que nós precisamos fazer enquanto crentes, amados. Devemos buscar o Senhor todos os dias, independente se passamos por aflições ou não. No caso de Ana, ela passava por grande aflição e ela se derramou então no altar do Senhor. E a sua vida, a sua situação foi transformada. Agora Ana não é mais uma mulher triste, ela é uma mulher feliz, alegre, que louva, que adora. Amados, dê importância à oração. Se você tem passado por lutas, busque o Senhor, ore, clame ao Senhor. Saiba que o Senhor não quer que você fique triste, angustiado. Ele quer que você confie nele, que você o adore, independente da resposta que ele vai dar ao seu problema, mas ele sempre tem o melhor para o seu povo. Fique na graça e na paz de Jesus. Deus te abençoe, rica e abundantemente, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.